Tem gente que diz que a vida muda aos poucos, que as coisas vão acontecendo devagar, que a gente vai se acostumando, que um dia acorda e percebe que tudo é diferente. Pode ser que para algumas pessoas seja assim, mas para mim, a vida mudou num domingo de outubro, às 2h15 da tarde, com um grito que ainda ecoa dentro de mim. Meu nome é Marlene Aparecida Duarte. Tenho 68 anos, cabelos brancos que um dia foram castanhos, mãos marcadas pelo trabalho de uma vida inteira e um coração que, apesar de tudo, ainda bate com força. E se você tiver paciência de me ouvir, vou te contar uma história que eu mesma custei a acreditar que era verdade. Uma história sobre amor de mãe, sobre ingratidão, sobre silêncios que machucam mais que qualquer palavra. E sobre o dia em que descobri que às vezes a maior prova de amor que a gente pode dar é ir embora. Sabe, a gente cria os filhos achando que um dia vai colher o que plantou, que todo sacrifício vai valer a pena quando eles crescerem e olharem pra gente com gratidão. Mas nem sempre é assim. Às vezes, a gente planta um jardim inteiro e colhe espinhos. Naquele domingo, o almoço na casa do meu filho tinha começado tenso. Débora, minha nora, estava de mau humor desde cedo. Eu já conhecia aquele olhar dela, aquele jeito de bater as coisas na cozinha, de suspirar alto como se o mundo inteiro fosse um peso sobre os ombros dela. Depois de quase 6 anos morando na mesma casa, eu tinha aprendido a ler os sinais. E todos os sinais daquele dia diziam: fique invisível, Marlene. Mas eu não fiquei invisível o suficiente. A mesa estava posta na sala de jantar, aquela sala que eu ajudei a mobiliar com o dinheiro da venda da minha casa. Sentados ao redor estavam meus 3 netos. Pedro, de 14 anos, já quase um homem, mas ainda com aquele olhar de menino que me derretia o coração. Marina, de 11, quieta como sempre, observando tudo com aqueles olhos grandes e atentos. E Gustavo, o caçula de 8 anos, meu xodó, sempre com um sorriso no rosto, sempre querendo ficar perto de mim. Renato, meu filho, estava na cabeceira. 42 anos de idade, os mesmos olhos do pai, o mesmo jeito de evitar conflito a qualquer custo. Débora, na outra ponta, com seu cabelo loiro pintado, suas unhas feitas, seu celular sempre por perto. E eu, no canto, no lugar que tinha se tornado meu nos últimos anos. O lugar de quem está ali, mas tenta ocupar o mínimo de espaço possível. O lugar de quem aprendeu a se fazer pequena para não incomodar. O almoço era frango assado com batatas. Eu mesma tinha temperado o frango na noite anterior, deixado marinando, acordado cedo para colocar no forno. Débora não gostava que eu cozinhasse. Dizia que eu usava tempero demais, que a comida ficava pesada demais para o estômago dela. Mas naquele fim de semana, ela tinha saído com as amigas no sábado e voltado tarde. Então, eu aproveitei para fazer algo que meus netos gostavam. Durante a refeição, Débora mal tocou no prato. Ficava mexendo no celular, rolando a tela e de vez em quando soltava um suspiro ou um de desaprovação. Eu fingia não perceber. Tinha me tornado especialista em fingir que não percebia as coisas naquela casa. Em determinado momento, ela largou o celular na mesa com um baque e disse, para ninguém em particular, mas claramente querendo que todos ouvissem: a Fernanda acabou de postar foto do carro novo. Terceiro carro que ela troca em 5 anos. Enquanto isso, a gente aqui... Deixou a frase no ar. Renato continuou comendo em silêncio. Ele também tinha aprendido a não responder quando ela começava assim. Eu baixei os olhos para o meu prato. Sabia que aquilo era só o começo. O resto do almoço seguiu naquele clima pesado. Quando estávamos quase terminando, percebi que Gustavo tinha deixado todos os legumes no canto do prato. Brócolis, cenoura, vagem, tudo intocado. Ele estava empurrando as batatas de um lado para o outro, claramente esperando que ninguém notasse. Eu cometi o erro de notar. Meu amor, eu disse baixinho, inclinando-me em direção a ele. Come os legumes, para você ficar forte, lembra? Foi só isso. Uma frase. Uma frase que qualquer avó do mundo diria para qualquer neto. Mas o barulho que veio em seguida fez meu coração parar. Débora bateu os talheres no prato com tanta força que Marina deu um pulo na cadeira. Pedro arregalou os olhos. Até Renato levantou a cabeça, surpreso. A senhora pode, por favor, parar de se meter na criação dos meus filhos? A voz dela era alta.
Não era um grito ainda, mas estava no limite. Eu senti meu rosto esquentar. Senti aquele nó familiar se formando na garganta. Débora, eu só nada. A senhora sempre só. Só dá um palpite aqui, só faz um comentário ali, só se mete onde não é chamada. Eu estou cansada. Renato murmurou algo. Acho que foi. Débora, pelo amor de Deus. Mas a voz dele era tão baixa, tão fraca, que eu mal conseguia ouvir. E ela também ouviu, porque virou-se para ele com os olhos em chamas. Não me vem com pelo amor de Deus, Renato. Você também está cansado, eu sei que está. Só não tem coragem de falar. Ela se virou de volta para mim. Os olhos dela estavam diferentes agora. Não era mais irritação. Era algo mais. Algo que ela vinha guardando há anos, eu percebi naquele momento. Um ressentimento profundo. Uma raiva que finalmente tinha encontrado uma brecha para sair. E foi aí que veio. O grito. As palavras que mudaram tudo. Sabe o que é, dona Marlene? Eu cansei. Cansei de ter alguém aqui dentro o tempo todo. Vigiando, dando palpite, ocupando espaço. Essa casa não é asilo, tá me entendendo? Eu não sou cuidadora de idoso. Então escolhe, ou vai pro asilo, ou some da minha vida. A voz dela ecoou pela sala de jantar. Bateu nas paredes, no teto, em cada canto daquela casa que eu tinha ajudado a comprar. Eu senti como se tivesse levado um tapa no rosto. Não, pior. Um tapa dói e passa. Aquelas palavras se cravaram em mim. O silêncio que seguiu aquelas palavras foi a coisa mais barulhenta que eu já ouvi na vida. Gustavo começou a chorar baixinho. Marina pegou a mão dele por baixo da mesa. Pedro olhou para o pai com uma expressão que misturava raiva e súplica, esperando que ele fizesse alguma coisa, que dissesse alguma coisa. Mas Renato não disse nada. Meu filho, o menino que eu criei sozinha enquanto o pai vivia na estrada. O menino que eu embalei quando tinha pesadelo, que eu alimentei, que eu vesti, que eu eduquei. O homem por quem eu vendi minha casa, por quem eu abri mão da minha vida. Esse homem estava sentado na cabeceira da mesa, de cabeça baixa, olhando para o próprio prato como se a resposta para tudo estivesse escondida entre os restos de frango e batata. Ele não me defendeu. Naquele momento, algo dentro de mim se partiu. Mas, ao mesmo tempo, algo se encaixou. Uma peça que estava solta há anos finalmente encontrou seu lugar. E essa peça me dizia uma coisa muito clara. Acabou. Eu me levantei devagar. Não disse uma palavra. Não chorei, não gritei, não implorei. Simplesmente me levantei da mesa, dobrei o guardanapo com cuidado e o coloquei ao lado do prato. Débora me olhava com aquela expressão de vitória, como se tivesse finalmente conseguido o que queria. Renato continuava de cabeça baixa. Covarde. Covarde até o fim. Fui até meu quarto. Aquele quarto que era o menor da casa, aquele quarto que Débora fazia questão de lembrar, que ocupava espaço que poderia ser um escritório. Abri o armário e peguei a mala que estava escondida no fundo, atrás das caixas de sapatos velhos. Aquela mala estava pronta há meses. Eu sabia que esse dia chegaria. Não sabia quando, não sabia como, mas sabia que chegaria. Então me preparei. Separei documentos, roupas essenciais, minhas poucas joias que tinham pertencido à minha mãe. Tudo estava ali, esperando. Voltei para a sala com a mala na mão. A cena era exatamente como eu tinha deixado. Débora de braços cruzados, Renato de cabeça baixa, as crianças em silêncio, assustadas. Fui até Pedro primeiro. Ele me olhou com os olhos marejados. Eu beijei a testa dele e sussurrei. Cuida dos seus irmãos. A vovó ama você. Depois fui até Marina. Ela apertou minha mão com força, como se quisesse me impedir de ir. Eu beijei o rosto dela e disse baixinho. Você é mais forte do que imagina, minha menina. Por último, Gustavo. Meu caçula, meu xodó. O menino que nasceu prematuro e eu passei noites rezando por ele na UTI. O menino que deu os primeiros passos vindo na minha direção. Ele estava chorando abertamente agora, sem se importar com a mãe olhando. Ele se levantou da cadeira e me abraçou pela cintura, apertado, com aquela força que só criança tem quando está com medo de perder alguém. Não vai, vovó, por favor, não vai! A voz dele era pequena, quebrada. Cada palavra me rasgava por dentro. Eu queria tanto ficar. Queria tanto poder dizer que tudo ia ficar bem. Que a mamãe dele não quis dizer aquilo, que era só um momento de raiva.
Mas eu não podia mentir para ele. Não podia fingir que aquela casa ainda era um lugar para mim. Eu me abaixei, segurei o rostinho dele entre as mãos e olhei nos olhos dele. A vovó precisa ir, meu amor, mas a vovó ama você, sempre. Não importa onde eu esteja, não importa o que aconteça. A vovó sempre vai amar você. Você entendeu? Ele fez que sim com a cabeça, mesmo chorando. Eu beijei a testa dele, respirei fundo e me levantei. Passei por Débora sem olhar para ela. Passei por Renato sem dizer uma palavra. Ele finalmente levantou a cabeça quando eu estava quase na porta. Mãe, eu parei. Não me virei. Esperei. Mãe, não precisa ser assim. Aquela foi a hora dele. A hora de se levantar, de me defender, de dizer para minha esposa que ela tinha passado de todos os limites. A hora de escolher. Mas ele não disse mais nada. Só aquela frase fraca, patética. Não precisa ser assim. Eu respirei fundo, abri a porta e saí. O sol da tarde me atingiu em cheio quando pisei na calçada. Era um dia bonito, ironicamente. Céu azul, brisa suave, pássaros cantando em algum lugar. O mundo continuava girando, indiferente ao fato de que minha vida tinha acabado de desmoronar. Caminhei até o ponto de ônibus no fim da rua. Sentei no banco de madeira, a mala ao meu lado, e fiquei olhando para a casa de onde eu tinha acabado de sair. A casa que eu ajudei a comprar. A casa onde eu fui humilhada durante anos. A casa onde meu próprio filho não teve coragem de abrir a boca para me defender. O ônibus demorou 20 minutos para chegar. Durante esses 20 minutos, ninguém saiu daquela casa. Ninguém correu atrás de mim. Ninguém veio pedir desculpas. A porta permaneceu fechada. As cortinas permaneceram no lugar. Quando o ônibus parou, eu peguei minha mala e subi os degraus. As pernas tremiam um pouco, mas eu me forcei a manter a postura. Minha mãe sempre dizia que uma mulher de verdade não se curva diante da dor. Paguei a passagem, sentei numa poltrona perto da janela e olhei pela última vez para aquela rua. Foi quando percebi que não estava chorando. Estava calma. Estranhamente calma. Porque eu sabia de algo que nenhum deles sabia. Algo que mudaria tudo. Aquela casa que Débora achava que era dela? Aquela casa de onde ela me expulsou como se eu fosse uma intrusa? Aquela casa onde meu filho morava como se fosse o grande provedor da família? Nos últimos 6 anos, eu tinha transferido mais de 100 mil reais para o financiamento daquela casa. Parcela por parcela, mês após mês. Sem contar para ninguém, sem pedir reconhecimento. Porque eu achava que era isso que uma boa mãe fazia. Mas agora eu não era mais essa mãe. O ônibus arrancou. Eu olhei para a frente, para a estrada que se abria, e pela primeira vez em muitos anos, senti algo parecido com esperança. Eles ainda não sabiam, mas em breve descobririam, porque no dia seguinte eu ligaria para o banco. E a casa que Débora achava que era o reino dela iria descobrir quem realmente segurava as paredes em pé. Eu olhei pela janela do ônibus uma última vez. A rua ficava para trás, as casas, os postes. Mas estranhamente, não senti tristeza. Senti algo diferente. Senti que finalmente estava livre para ser quem eu realmente era. Não a mãe submissa, não a sogra tolerante, não a avó que aceita qualquer humilhação. Apenas Marlene, uma mulher de 68 anos que decidiu parar de pedir desculpas por existir. Antes de te contar o que aconteceu depois que saí daquela casa, preciso te explicar como eu cheguei até ali, porque ninguém se torna invisível de uma hora para outra. A invisibilidade é construída aos poucos, tijolo por tijolo, silêncio por silêncio, até que um dia você olha no espelho e não se reconhece mais. Eu fui casada durante 38 anos com Geraldo Duarte, um homem bom, trabalhador, mas que passava mais tempo na estrada do que em casa. Ele era caminhoneiro, rodava o Brasil inteiro levando carga de um lado para o outro. Às vezes ficava 3 semanas fora, voltava por 5 dias e partia de novo. Era assim que funcionava. Não reclamo. Geraldo fazia o que podia com o que tinha. O salário dele pagava as contas, colocava comida na mesa, mantinha o teto sobre nossas cabeças. Quando estava em casa, era carinhoso, atencioso. Me trazia presentes das viagens, contava histórias das estradas, me fazia rir com as aventuras que vivia pelo Brasil afora. Mas a verdade é que eu criei o Renato praticamente sozinha.
Eu que acordava de madrugada quando ele tinha febre. Eu que ia nas reuniões da escola. Eu que ajudava com a lição de casa, que levava no médico, que consolava quando ele brigava com os amiguinhos. Renato era um menino sensível, chorava fácil, se magoava com pouca coisa. Eu sempre tive medo de que o mundo fosse duro demais para ele. Então fiz o que toda mãe faz. Tentei proteger. Talvez tenha protegido demais. Talvez tenha criado um homem que não sabe enfrentar conflito, que prefere abaixar a cabeça do que defender o que é certo. Mas isso eu só fui entender muito tempo depois. Geraldo partiu quando Renato tinha 33 anos. Uma condição no coração que ninguém sabia que existia. Ele estava em casa naquele dia, tinha acabado de voltar de uma viagem longa. Estava sentado na poltrona da sala, assistindo o jornal, quando de repente levou a mão ao peito e tombou para o lado. Eu estava na cozinha lavando louça. Ouvi o barulho do corpo caindo e corri para a sala. Chamei a emergência, mas quando chegaram já era tarde. Meu marido, depois de 38 anos de casamento, se foi num piscar de olhos, sem aviso, sem despedida. A última coisa que ele me disse naquela manhã foi que o café estava bom. Foi isso. Depois de quase 4 décadas juntos, a última frase foi sobre café. Às vezes penso nisso e me pergunto se ele sabia que seria a última. Provavelmente não. A gente nunca sabe. O velório foi na igreja onde tínhamos casado. Renato chorou o tempo todo, não conseguia se controlar. Eu segurei as lágrimas porque alguém precisava ser forte. Sempre fui eu a pessoa que precisava ser forte. O luto foi difícil, mas eu não podia me entregar. Tinha uma casa para manter, contas para pagar, uma vida para reorganizar. Geraldo deixou a casa quitada, graças a Deus, e uma pensão que passei a receber. Junto com minha aposentadoria de costureira, dava para viver com dignidade. Não era luxo, mas era suficiente. Renato, nessa época, já estava casado com Débora há 5 anos. Tinham 2 filhos pequenos, Pedro e Marina, e moravam num apartamento alugado de 2 quartos no centro de Sorocaba. Apartamento apertado, barulhento, com vizinhos difíceis. Débora não perdia uma oportunidade de reclamar. Eu visitava eles todo fim de semana. Levava bolo, doce, às vezes uma roupinha que eu mesma costurava para os netos. Gostava de ajudar, de me sentir útil. E foi numa dessas visitas, uns 8 meses depois que Geraldo se foi, que Renato veio com a proposta. Ele me chamou para conversar na cozinha, longe da Débora e das crianças. Estava com aquele jeito meio sem graça que ele sempre teve quando queria pedir alguma coisa. Falou que tinha visto uma casa à venda num bairro bom, com quintal grande, 3 quartos, espaço de sobra para todo mundo. O problema era o valor. Eles não tinham dinheiro para a entrada. A proposta era simples. Eu venderia minha casa, me mudaria para morar com eles, e o dinheiro da venda seria a entrada da casa nova. Com o salário dele, pagaríamos as parcelas do financiamento. Seria bom para todo mundo, ele disse. As crianças teriam mais espaço. Eu não ficaria sozinha. A família ficaria unida. Confesso que hesitei. Aquela casa era tudo que eu tinha. Era onde eu vivi minha vida inteira, onde criei meu filho, onde envelheci ao lado do meu marido. Cada cômodo tinha uma memória. A mancha na parede da sala era de quando Renato jogou suco de uva aos 5 anos. A porta do quarto dele ainda tinha as marquinhas de altura que eu fazia todo aniversário. O jardim tinha as roseiras que eu plantei quando casei, que floresciam todo setembro sem falta. A cozinha era onde eu e Geraldo tomávamos café juntos nas manhãs em que ele estava em casa. A varanda era onde eu costurava nas tardes de domingo. O quarto era onde nasceu meu filho, onde meu marido deu seu último suspiro. Como eu podia vender tudo isso? Mas Renato insistiu. Disse que eu estava ficando velha sozinha, que era perigoso, que ele se preocupava comigo. Disse que os netos precisavam da avó por perto, que seria bom para a formação deles. E Débora sorriu e disse que seria ótimo ter minha ajuda em casa. Aquele sorriso dela. Hoje eu sei o que significava, mas na época quis acreditar que era sincero. A gente sempre quer acreditar no melhor das pessoas, não é? Principalmente quando são da nossa família. Vendi a casa por R$280 mil. Cada centavo foi para a entrada da casa nova. Minha vida inteira convertida em tijolo, cimento e promessas. No começo, as coisas até funcionaram. Eu tinha meu quarto, o menor da casa,
mas era meu. Ajudava com as crianças de manhã. Preparava almoço, mantinha a casa organizada enquanto Renato e Débora trabalhavam. Me sentia útil, necessária. Achava que tinha feito a escolha certa. Mas 3 meses depois da mudança, comecei a perceber que algo estava errado. Eu ouvia as discussões deles à noite. Vozes abafadas que atravessavam as paredes finas. Débora reclamava que o dinheiro não estava dando, que as parcelas estavam atrasadas, que eles tinham se metido numa dívida grande demais. Renato se defendia, dizia que ia dar um jeito, que era só apertar o cinto por uns meses. Uma noite, quando todos já estavam dormindo, eu não aguentei a curiosidade. Fui até o escritório deles e procurei os papéis do financiamento. O que encontrei me deixou gelada. A parcela mensal era de R$ 3.200. O salário do Renato, na época, mal chegava a R$ 4.500, com luz, água, mercado, escola das crianças, gasolina. Era matematicamente impossível. Eles estavam afundando e eu nem sabia. Fiquei acordada a noite inteira pensando no que fazer. Minha primeira reação foi confrontar Renato, perguntar por que ele tinha me metido nessa situação, sabendo que não podia pagar. Mas aí pensei nos meus netos. Pensei neles perdendo a casa, tendo que voltar para um apartamento apertado, passando necessidade. E não consegui. Na semana seguinte, fui até o banco sem contar para ninguém. Conversei com o gerente, expliquei a situação e perguntei se eu podia complementar o pagamento das parcelas direto na conta do financiamento. Ele disse que sim, que bastava eu autorizar um débito automático da minha conta. E foi isso que eu fiz. A partir daquele mês, todo dia 5, saía da minha conta uma transferência de R$ 1.500 direto para o financiamento da casa. Às vezes mais, quando a coisa apertava. Minha aposentadoria e pensão juntas davam pouco mais de R$ 3.000. Depois de pagar o complemento da parcela, sobrava quase nada para mim. Mas eu não reclamei. Não contei para ninguém. Achava que era meu dever de mãe, minha obrigação. Renato era meu único filho, aqueles eram meus únicos netos. Se eu não ajudasse, quem ia ajudar? Os meses foram passando e a rotina se estabeleceu. Renato achava que estava conseguindo pagar o financiamento sozinho. Débora achava que o marido era um bom provedor. E eu? Eu assistia em silêncio enquanto ela trocava de celular todo ano. Me lembro de uma vez. Deve ter sido uns 2 anos depois que eu comecei a pagar. Débora chegou em casa com sacolas de uma loja de departamento cara. Roupas novas, sapatos, uma bolsa que eu sabia que custava mais do que eu gastava em 3 meses. Ela desfilou pela sala mostrando as compras, toda animada, pedindo opinião para Renato sobre cada peça. Olha esse vestido, amor. Estava em promoção, não pude resistir. Promoção. Mesmo em promoção, aquele vestido custava mais do que minha aposentadoria semanal. Naquela mesma semana, eu tinha deixado de comprar um remédio para pressão, porque custava R$ 80 e eu não tinha como pagar. Tive que pedir uma amostra grátis no posto de saúde, esperar numa fila de 2 horas, ouvir a enfermeira explicar que aquilo era só para emergência, que eu precisava arrumar um jeito de comprar o remédio de verdade. Mas fiquei quieta. Sempre ficava quieta. Com o tempo, minha presença foi se tornando incômoda. Débora começou a fazer comentários sobre como eu ocupava espaço, sobre como minhas coisas estavam sempre no meio do caminho. Ela não gostava do meu jeito de cozinhar, do meu jeito de arrumar a casa, do meu jeito de falar com as crianças. Os comentários foram ficando mais diretos. Um dia ela disse, na frente de todo mundo, que talvez fosse melhor eu fazer minhas refeições separadas, porque meus horários atrapalhavam a rotina da família. Outro dia sugeriu que eu passasse menos tempo nas áreas comuns da casa, porque ela precisava de espaço para respirar. Eu fui me recolhendo aos poucos. Comecei a comer sozinha no meu quarto. Comecei a sair só quando era estritamente necessário. Comecei a evitar Débora o máximo que conseguia. Mas o pior não eram os comentários sobre mim. O pior era ver meus netos sendo afastados. Gustavo, o caçula, sempre foi muito apegado a mim. Desde bebê, ele se acalmava no meu colo como não se acalmava em nenhum outro lugar. Quando começou a andar, vivia me seguindo pela casa. Quando começou a falar, uma das primeiras palavras foi vovó, mas Débora não gostava. Dizia que ele estava grudado demais em mim, que isso não era saudável, que criança precisava de independência. Começou a proibir que ele viesse para o meu quarto.
Começou a mandar ele brincar sozinho quando ele queria ficar comigo. Um dia eu nunca vou esquecer. Eu estava voltando da padaria e Gustavo veio correndo me receber na porta, como sempre fazia. Ele me abraçou pelas pernas, todo feliz, dizendo que tinha sentido minha falta. Débora apareceu atrás dele, puxou o braço do menino com força e disse, olhando para mim com aquele desprezo que eu já conhecia bem: Gustavo, a vovó precisa de espaço. Vai brincar no seu quarto. O menino foi, cabisbaixo, sem entender por que não podia abraçar a própria avó. E eu fiquei ali, parada, engolindo mais uma humilhação em silêncio. Foram 6 anos assim. 6 anos pagando uma casa em segredo. 6 anos sendo tratada como intrusa no lugar que eu mesma ajudei a comprar. 6 anos vendo meus netos serem afastados de mim aos poucos. 6 anos engolindo desaforos, baixando a cabeça, pedindo desculpas por existir. Em algum momento desses 6 anos, eu comecei a preparar minha saída. Não foi uma decisão consciente no início. Comecei separando documentos importantes, colocando em pastas organizadas. Depois comecei a separar roupas que eu não usava mais, doando o que podia, guardando o essencial. Por fim, comprei uma mala de mão e escondi no fundo do armário, atrás das caixas de sapatos velhos. Não sabia quando ia precisar, mas sabia que o dia chegaria. E quando Débora gritou aquelas palavras no domingo de outubro, quando me deu o ultimato na frente dos meus netos, eu soube. O dia tinha chegado. Só que ela não sabia de uma coisa. Nenhum deles sabia. A casa que ela achava que era o reino dela, o teto que ela achava que o marido sustentava sozinho, as paredes que ela achava que eram dela para me expulsar quando bem entendesse. Tudo aquilo só existia porque eu, em silêncio, durante 6 anos, segurei tudo de pé. 72 parcelas. Mais de 100 mil reais. Transferidos mês a mês, sem ninguém saber. E agora que eu tinha ido embora, essa verdade estava prestes a aparecer. Porque no dia seguinte àquele domingo, sentada no sofá da sala da minha amiga Neuza, que me acolheu, eu peguei o telefone e liguei para o banco. E o que eu disse naquela ligação mudou tudo. Neuza foi a primeira pessoa que me veio à cabeça quando saí daquela casa. A gente se conhecia há mais de 30 anos, do tempo em que eu trabalhava na confecção do centro de Sorocaba. Ela era a supervisora da linha de costura, uma mulher forte, viúva como eu, que nunca levou desaforo para casa. Quando me aposentei, a gente continuou se encontrando de vez em quando para tomar café e colocar a conversa em dia. Neuza era o tipo de amiga que não precisava de explicação. Bastava olhar para o meu rosto para entender que algo tinha acontecido. Quando desci do ônibus naquela tarde de domingo e apareci na porta dela com uma mala na mão, ela não perguntou nada. Simplesmente abriu a porta, me puxou para dentro e disse: "O quarto de visitas é seu pelo tempo que precisar." Passei a noite inteira acordada, deitada naquela cama que não era minha, olhando para o teto de um quarto que não era meu, pensando em tudo que tinha acontecido. O grito da Débora ainda ecoava na minha cabeça. O silêncio do Renato ainda doía no peito. E o rosto do Gustavo chorando ainda me apertava o coração. Mas junto com a dor, tinha outra coisa crescendo dentro de mim. Uma clareza que eu não sentia há anos. Uma certeza de que eu não podia mais continuar sendo a mulher que aceita tudo calada, que engole desaforo, que paga em silêncio pelo direito de existir. Quando o sol nasceu naquela segunda-feira, eu já tinha tomado minha decisão. Às 8h15 da manhã, peguei meu celular e liguei para o banco. A atendente, uma moça de voz simpática, me pediu os dados da conta e perguntou em que poderia ajudar. Eu respirei fundo e disse, com a voz mais calma que consegui: "Eu gostaria de cancelar uma autorização de débito automático." Ela pediu mais detalhes. Expliquei que há 6 anos eu vinha fazendo transferências mensais para um financiamento imobiliário que não estava no meu nome. Que eu era apenas uma pagadora complementar, como o gerente tinha chamado na época. E que agora eu queria encerrar essa autorização. A moça ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse que ia verificar no sistema. Ouvi o barulho das teclas do computador dela, alguns cliques, mais silêncio. Quando ela voltou, a voz tinha mudado. Estava mais séria. "Senhora Marlene, a senhora tem certeza? Segundo nossos registros, a senhora é responsável por aproximadamente 47% do valor das parcelas desse financiamento nos últimos 72 meses.
Se cancelar agora, o titular principal será notificado de que há um déficit no pagamento. 47%, quase metade, durante 6 anos, 72 parcelas. Mais de R$ 100.000 que saíram da minha aposentadoria, da minha pensão, do dinheiro que deveria ser para minha velhice. Tudo para manter de pé uma casa onde eu era tratada como intrusa. Eu fechei os olhos e pensei nos meus netos. Pensei no Gustavo me abraçando, implorando para eu não ir. Pensei na Marina segurando minha mão com força, como se pudesse me impedir de partir. Pensei no Pedro me olhando com aqueles olhos marejados, querendo dizer alguma coisa, mas sem coragem. Mas também pensei em Débora gritando na minha cara. Pensei em Renato de cabeça baixa. Pensei em 6 anos comendo sozinha no quarto. 6 anos abrindo mão de remédio. 6 anos sendo tratada como um estorvo na casa que eu mesma ajudei a pagar. Tenho certeza, eu disse. Pode cancelar. A atendente processou meu pedido. Disse que a partir do próximo mês, nenhum valor seria mais debitado da minha conta para aquele financiamento. Perguntou se eu queria que o banco entrasse em contato com o titular para informar sobre a mudança. Eu disse que não precisava, que ele descobriria sozinho. Quando desliguei o telefone, minhas mãos estavam tremendo. Mas não era de medo, era de alívio. Pela primeira vez em 6 anos, eu tinha parado de carregar um peso que nunca foi meu para carregar. Neuza apareceu na porta do quarto com uma xícara de café. Ela tinha ouvido a conversa toda, claro. As paredes do apartamento dela eram finas. Sentou na beirada da cama, me entregou o café e disse apenas: "Você fez a coisa certa." Eu tomei o café em silêncio, sentindo o calor da xícara nas mãos. Lá fora, o dia estava começando. Carros passavam na rua, pessoas iam para o trabalho, o mundo seguia girando. E eu ali, naquele quarto emprestado, começando uma vida nova aos 68 anos. Os dias foram passando. Segunda, terça, quarta. Eu tentava me manter ocupada, ajudando Neuza com as tarefas da casa, assistindo televisão, lendo uns livros que ela tinha na estante. Mas no fundo, eu estava esperando. Esperando o telefone tocar. Esperando a notícia chegar. O financiamento vencia todo dia 5. Eu tinha cancelado a autorização no dia 3. Isso significava que no dia 5, quando o banco fosse descontar a parcela, faltaria dinheiro. E quando faltasse dinheiro, alguém ia receber uma ligação. O dia 5 caiu numa quinta-feira. Eu acordei cedo naquele dia. Tomei café com Neuza, fingi que estava tudo normal, mas por dentro meu coração estava acelerado. Não de arrependimento, não de medo, de expectativa, porque eu sabia que naquele dia a verdade finalmente viria à tona. A ligação veio às 10h43 da manhã, mas não foi para mim. Quem me contou foi minha vizinha antiga, Dona Carmen. Ela ainda morava na rua onde ficava a casa do Renato e sempre foi uma mulher de olho em tudo. Ligou para o meu celular no fim da tarde, toda agitada, dizendo que precisava me contar uma coisa. Segundo ela, por volta das 11 da manhã, um carro do banco tinha parado na frente da casa do Renato. Um homem de terno desceu, com uma pasta na mão, tocou a campainha e ficou lá dentro por quase 1 hora. Os vizinhos já estavam comentando, curiosos para saber o que estava acontecendo. Quando o homem do banco finalmente saiu, Renato estava na porta com uma cara que Dona Carmen nunca tinha visto. Branco, pálido, como se tivesse visto um fantasma. Ele ficou parado ali na porta por vários minutos, depois que o carro foi embora, olhando para o nada. "Marlene", ela disse pelo telefone. Eu nunca vi o Renato daquele jeito. Parecia que o chão tinha sumido debaixo dos pés dele. A Débora apareceu na porta também, perguntou alguma coisa e ele nem respondeu. Só entrou para dentro e bateu a porta. Eu agradeci a informação e desliguei. Sentei no sofá da Neuza e fiquei olhando para o nada por alguns minutos. Então, era isso. Ele tinha descoberto. Depois de 6 anos, meu filho finalmente sabia quem estava segurando a casa dele de pé. Não precisei esperar muito para saber mais detalhes. Renato apareceu na porta da Neuza naquela mesma noite, às 8 e pouco. Eu estava na cozinha lavando a louça do jantar quando ouvi a campainha. Neuza foi atender e voltou com uma expressão séria. "É o seu filho", ela disse. "Quer falar com você." Sequei as mãos no pano de prato, respirei fundo e fui até a sala.
Renato estava de pé perto da porta, como se não tivesse certeza se podia entrar. Ele estava diferente. Os ombros caídos, o rosto abatido, os olhos vermelhos como se tivesse chorado. Quando me viu, abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. Eu não disse nada. Apenas fiquei ali, parada, esperando. Ele engoliu em seco, passou a mão pelo rosto e finalmente conseguiu falar, com a voz falhando. Mãe, era você? Esse tempo todo? Era você? Eu confirmei com a cabeça. Sem drama, sem lágrimas, sem acusações. 6 anos, mãe. 6 anos. O gerente do banco me mostrou os extratos. Tinha mês que você pagava mais da metade da parcela. Tinha mês que você pagava quase tudo. Ele parou, tentando se recompor. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele. Por que você nunca me contou? Por que você deixou eu achar que eu estava dando conta sozinho? Eu olhei para o meu filho. Aquele homem de 42 anos que eu tinha criado, que eu tinha protegido, que eu tinha amado mais do que qualquer coisa no mundo. E respondi com toda a calma que eu tinha dentro de mim. Porque eu sou sua mãe, Renato. E mãe faz o que precisa fazer pelos filhos, mesmo quando os filhos não merecem. Ele desabou. Começou a soluçar como uma criança, repetindo que sentia muito, que não sabia, que se sentiu o pior ser humano do mundo quando viu os números. Contou que quando chegou em casa e mostrou os extratos para Débora, ela ficou muda, completamente muda. Pela primeira vez em anos, a mulher que sempre tinha uma resposta atravessada não conseguiu dizer uma única palavra. Ela ficou branca, mãe. Quando viu quanto você pagou, quando entendeu que a casa onde ela te humilhou só existe por sua causa. Ela não conseguiu falar nada. Só foi pro quarto e ficou lá. As crianças perguntaram o que estava acontecendo. E ela nem conseguiu responder. O Pedro veio me perguntar se a vovó estava bem, se tinha acontecido alguma coisa, e eu não soube o que dizer. A imagem da Débora muda, sem palavras, sem aquela arrogância de sempre, ficou na minha mente. Não era a alegria que eu sentia, era algo diferente. Era a sensação de que finalmente, depois de tanto tempo, a verdade tinha vindo à tona. Renato enxugou as lágrimas e me olhou com aquela expressão suplicante que eu conhecia desde que ele era criança. Mãe, volta para casa, por favor. As coisas vão ser diferentes agora, eu juro. A Débora aprendeu a lição. As crianças estão perguntando por você todo dia. O Gustavo não para de chorar. Volta, mãe. A gente precisa de você. Eu deixei ele terminar de falar. Deixei o silêncio pesar por alguns segundos. E então respondi. Renato, eu te amo. Sempre vou te amar, porque você é meu filho. Mas eu não volto para aquela casa. Mãe, deixa eu terminar. Minha voz era firme, mas não era dura. Era a voz de uma mulher que finalmente tinha encontrado sua força. Durante 6 anos, eu paguei pelo direito de morar naquela casa. Não com os 280 mil da entrada. Não com os mais de 100 mil das parcelas. Paguei com minha dignidade. Paguei comendo sozinha no quarto. Paguei sendo proibida de abraçar meus próprios netos. Paguei ouvindo sua esposa me tratar como um estorvo. E você, meu filho, ficando em silêncio. Renato abaixou a cabeça. As lágrimas voltaram a cair. Você teve a chance de me defender naquele domingo. Quando ela gritou na minha cara, quando me deu um ultimato na frente das crianças, você estava lá. E você ficou calado. Você escolheu o silêncio. Agora, eu estou escolhendo o meu. Mãe, eu sei que errei. Eu sei. Mas me dá uma chance de consertar. Eu balancei a cabeça. Não é sobre consertar, filho. É sobre respeito. E respeito não se implora depois que a pessoa já foi embora. Se constrói no dia a dia, nas pequenas coisas, nos momentos que parecem não importar. Você teve 6 anos para me respeitar. 6 anos para me defender. 6 anos para me tratar como sua mãe, e não como um móvel velho que veio junto com a mudança. Ele ficou em silêncio. Não tinha o que responder, porque ele sabia que eu estava certa. Eu não te odeio, Renato. Não odeio nem a Débora. Ódio é peso, e eu já carreguei peso demais na vida. Mas eu também não vou voltar a me humilhar para ter um lugar na sua casa. Se você quiser me visitar, se quiser trazer as crianças para me ver, a porta vai estar aberta. Mas vai ser aqui, nos meus termos, na minha dignidade. Renato ficou ali por mais alguns minutos, tentando argumentar, tentando encontrar palavras que mudassem minha decisão. Mas não existiam essas palavras.
Algumas escolhas, quando são feitas, não têm volta. Quando ele finalmente foi embora, Neuza apareceu ao meu lado e colocou a mão no meu ombro. Você foi muito forte, ela disse. Eu olhei pela janela, vendo o carro do meu filho sumir na esquina. Não foi força, respondi. Foi necessidade. Às vezes, a gente precisa perder tudo para descobrir o que realmente importa. Naquela noite, deitada no quarto de visitas da Neuza, eu chorei. Não de tristeza, não de arrependimento. Chorei de alívio. Chorei por todos os anos que eu guardei aquela dor dentro de mim. Chorei pela mãe que eu fui e pela mulher que eu estava me tornando. Mas junto com as lágrimas veio uma certeza. Eu tinha feito a escolha certa. O que eu ainda não sabia é que as consequências daquela noite estavam apenas começando e que a Débora, aquela mulher que achava que podia me expulsar da própria casa que eu sustentava, estava prestes a descobrir o verdadeiro preço do desprezo. As semanas que se seguiram foram as mais estranhas da minha vida. Por um lado, eu estava vivendo uma situação que nunca imaginei. Aos 68 anos, morando no quarto de visitas de uma amiga, sem casa própria, sem saber direito o que o futuro reservava. Por outro lado, eu sentia uma leveza que não sentia há anos. Era como se eu tivesse tirado das costas um peso que nem sabia que estava carregando. Neuza foi uma anfitriã maravilhosa. Nunca me fez sentir que eu estava atrapalhando, nunca cobrou nada, nunca fez perguntas demais. A gente tomava café juntas de manhã, assistia novela à noite e nos intervalos cada uma cuidava da sua vida. Era uma convivência tranquila, respeitosa, sem cobranças. Tudo que eu não tinha na casa do meu próprio filho. Mas eu sabia que não podia ficar ali para sempre. Precisava encontrar um lugar para mim, reconstruir minha vida. Com minha aposentadoria e pensão, que agora estavam inteiras na minha conta, já que eu não pagava mais a hipoteca dos outros, eu tinha uma renda modesta, mas suficiente. Comecei a procurar apartamentos para alugar no centro de Sorocaba. Queria algo pequeno, simples, mas que fosse meu. Enquanto isso, as notícias da casa do Renato continuavam chegando. Dona Carmen, minha informante oficial, me ligava quase todo dia com novidades. Segundo ela, a vizinhança inteira já sabia da história. Não sei como, mas essas coisas sempre vazam. Alguém ouviu alguma coisa, contou para alguém, que contou para outro alguém, e de repente todo mundo sabia que a velha que morava na casa tinha sido expulsa pela nora, e que, na verdade, era ela quem pagava as contas esse tempo todo. Marlene, você não imagina os comentários, Dona Carmen me disse numa dessas ligações. A Débora não consegue mais andar na rua sem as pessoas ficarem olhando. Outro dia, ela foi na padaria, e a Dona Lourdes, aquela que é dona do salão de beleza, perguntou bem alto se ela já tinha encontrado outra sogra para pagar as contas dela. A Débora ficou roxa e saiu sem comprar nada. Confesso que uma parte de mim sentiu satisfação com isso. Não era orgulho, não era vingança. Era a sensação de que finalmente as máscaras tinham caído. Durante anos, Débora se apresentava para as pessoas como uma mulher de família, boa esposa, boa mãe. E agora, todo mundo via quem ela realmente era. Mas a situação financeira deles era o que mais me preocupava. Não por eles, mas pelos meus netos. Renato me procurou de novo 2 semanas depois daquela primeira conversa. Dessa vez veio com números. Sentou na sala da Neuza e me explicou a situação toda. Sem o meu complemento, ele não conseguia pagar a parcela do financiamento. Tinha atrasado o primeiro mês e o banco já estava cobrando juros. Se atrasasse mais 2 meses, a casa entraria em processo de retomada. Mãe, eu não sei o que fazer, ele disse com a voz cansada. A Débora quer que eu peça dinheiro emprestado para a família dela, mas os pais dela também não têm. Pensei em pegar um empréstimo no banco, mas os juros são absurdos. Estou pensando em vender o carro. O carro da Débora era um modelo popular, mas bem conservado, que ela tinha comprado há 2 anos. Na época, lembro que ela fez questão de postar foto nas redes sociais, toda orgulhosa. O carro era o xodó dela, o símbolo de que ela tinha vencido na vida. Vende o carro, eu disse sem hesitar. Renato me olhou surpreso. Acho que esperava que eu fosse oferecer ajuda, que fosse ceder, que fosse voltar a ser a mãe que resolvia todos os problemas dele. É a única saída que vocês têm agora, continuei. Vende o carro,
Usa o dinheiro para colocar as parcelas em dia e aprende a viver dentro do que vocês ganham, sem depender de ninguém. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois perguntou com a voz baixa: E a Débora? Ela vai ficar sem carro. Ela vai ficar sem carro, eu repeti. Assim como eu fiquei sem remédio várias vezes para poder pagar a casa onde ela morava. Às vezes a vida cobra da gente o preço das nossas escolhas, filho. Renato foi embora naquele dia sem dizer muito mais. Mas uma semana depois, Dona Carmen me ligou dizendo que tinha visto um homem tirando fotos do carro da Débora na garagem. Era o avaliador de uma loja de usados. O carro foi vendido num sábado de manhã. Dona Carmen viu quando o comprador veio buscar. Débora não saiu de casa. Ficou trancada no quarto enquanto Renato resolvia tudo. Segundo os vizinhos, ela chorou o dia inteiro. O carro que ela tanto se orgulhava, que ela postava nas redes sociais, que ela usava para se sentir superior às outras mães na porta da escola, estava indo embora. E junto com ele ia a imagem de mulher bem-sucedida que ela tinha construído. Era estranho ouvir isso. Parte de mim queria sentir pena, queria encontrar dentro do meu coração alguma compaixão por aquela mulher. Mas toda vez que eu tentava, vinha na minha cabeça a imagem dela gritando na minha cara, mandando eu escolher entre o asilo e sumir da vida dela. Vinha a lembrança dela, puxando o Gustavo pelo braço para ele não me abraçar. Vinha o som da voz dela dizendo: Dona Marlene, a senhora pode voltar para o seu quarto. Não, eu não sentia pena. Sentia que finalmente ela estava colhendo o que plantou. 3 semanas depois da minha saída, Débora finalmente criou coragem de me procurar. Eu estava na cozinha da Neuza, preparando um bolo de fubá, quando a campainha tocou. Neuza foi atender e voltou com uma expressão estranha. É a sua nora, ela disse baixinho. Quer falar com você. Meu coração acelerou, mas não de medo, de curiosidade. O que aquela mulher teria a dizer depois de tudo que fez? Pedi para Neuza deixar ela entrar. Limpei as mãos na toalha e fui até a sala. Débora estava de pé perto da porta, exatamente como Renato tinha ficado semanas antes. Mas ela estava diferente, muito diferente. Os cabelos que sempre estavam arrumados estavam presos num rabo de cavalo desleixado. O rosto estava sem maquiagem, os olhos inchados. Ela parecia ter envelhecido 10 anos em poucas semanas. Dona Marlene, ela começou, e a voz tremeu. Eu precisava falar com a senhora. Eu não disse nada. Apenas cruzei os braços e esperei. Ela respirou fundo. Vi que estava se esforçando para manter a compostura. Eu vim pedir desculpas. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ela esperava que eu dissesse alguma coisa, mas eu continuei calada. Queria ouvir o que ela tinha a dizer. Eu sei que errei, ela continuou, a voz falhando. Sei que tratei a senhora mal todos esses anos. Sei que fui injusta, que fui cruel, que falei coisas que não devia. Mas eu não sabia. Eu juro que não sabia que a senhora estava pagando a casa. Se eu soubesse... Se você soubesse o quê? Eu interrompi. Teria me tratado diferente? Ela engoliu em seco. Não respondeu. É isso que você está dizendo, Débora? Que se soubesse que eu estava pagando as contas, teria me respeitado? Que o respeito dependia do meu dinheiro, não de quem eu sou? As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Ela balançou a cabeça, tentando se explicar. Não foi isso que eu quis dizer. Foi exatamente isso que você quis dizer, eu cortei. E é exatamente isso que está errado. Eu não merecia respeito por pagar as contas. Eu merecia respeito por ser a mãe do seu marido, por ser a avó dos seus filhos, por ser uma mulher de 68 anos que passou a vida inteira trabalhando e que nunca fez mal a ninguém. Mas para você, nada disso importava. Eu era só um estorvo, um peso, uma velha que ocupava espaço. Débora começou a chorar abertamente. Entre os soluços ela disse: eu sei que errei. E eu estou pagando por isso. A senhora não imagina como as pessoas estão me olhando. Os vizinhos, as mães da escola, até minhas amigas. Todo mundo sabe da história. Todo mundo me julga. E você veio aqui esperando o quê? Que eu fizesse as pessoas pararem de te julgar? Que eu te perdoasse publicamente para sua imagem melhorar? Ela não respondeu. Mas o silêncio dela foi resposta suficiente. Eu respirei fundo. Pensei nas palavras que ia dizer, porque eu sabia que aquela conversa ia definir muita coisa.
Débora, eu vou te dizer uma coisa, e eu quero que você preste muita atenção. Eu te perdoo. Ela levantou os olhos, surpresa. Eu te perdoo, repeti. Não por você, mas por mim. Porque guardar rancor faz mal para quem guarda, não para quem causou. Eu não quero passar o resto da minha vida com esse peso no coração. Então sim, eu te perdoo. Uma sombra de alívio passou pelo rosto dela. Mas eu não tinha terminado. Mas perdoar não significa esquecer. E não significa voltar atrás. Eu perdoo o que você fez, mas eu não esqueço. E eu não vou voltar para aquela casa. Não vou fingir que nada aconteceu. Não vou te tratar como se fôssemos amigas. Você fez escolhas, Débora. Escolheu me humilhar durante anos. Escolheu me afastar dos meus netos. Escolheu gritar na minha cara na frente das crianças. Agora você está vivendo as consequências dessas escolhas, e isso não é culpa minha, é sua. Ela ficou em silêncio, as lágrimas escorrendo em silêncio. Eu sugiro que você vá embora agora, eu disse, e que use essa experiência para se tornar uma pessoa melhor. Não por mim, não pelo Renato, mas pelos seus filhos. Porque um dia eles vão crescer e vão lembrar de como você tratou a avó deles, e você vai ter que olhar nos olhos deles e explicar. Débora ficou ali por mais alguns segundos. Parecia querer dizer mais alguma coisa, mas não conseguiu. Finalmente, ela se virou e saiu, fechando a porta atrás de si. Neuza apareceu ao meu lado assim que a porta fechou. Você foi dura, ela disse. Fui justa, respondi. Tem diferença. Naquela noite, eu demorei para dormir. Fiquei pensando na conversa com Débora, no rosto dela, nas lágrimas dela. Uma parte de mim queria sentir compaixão, mas a compaixão não vinha. O que vinha era uma sensação estranha de libertação. Durante anos, eu vivi para agradar aquela mulher. Tentei ser invisível, tentei não incomodar, tentei merecer um lugar na casa que eu mesma ajudei a comprar. E nada nunca foi suficiente. Agora, finalmente, eu tinha parado de tentar. 2 semanas depois da visita de Débora, encontrei um apartamento. Era um lugar pequeno, de 2 quartos, numa rua tranquila no centro de Sorocaba. Tinha uma saletinha aconchegante, uma cozinha que dava para o básico e uma varandinha de onde eu podia ver o movimento da cidade. O aluguel cabia no meu orçamento, o prédio era bem cuidado e tinha elevador, o que era importante para uma mulher da minha idade. E o mais importante era meu espaço, minhas regras, minha vida. No dia da mudança, Neuza me ajudou a carregar as poucas coisas que eu tinha. Não era muito. Algumas roupas, uns livros, as joias da minha mãe, umas panelas que ela me deu de presente. Cabia tudo numa viagem de carro. Quando coloquei a última caixa dentro do apartamento e fechei a porta, sentei no chão vazio da sala e olhei ao redor. As paredes estavam nuas, o chão estava frio, não tinha móvel nenhum ainda. Mas eu estava sorrindo, porque pela primeira vez em muitos anos, eu estava em casa. Não a casa onde eu nasci, não a casa onde eu criei meu filho, não a casa onde eu fui humilhada. Uma casa nova, uma vida nova, um recomeço. Neuza sentou do meu lado no chão e passou o braço pelos meus ombros. Como você está se sentindo? Ela perguntou. Eu pensei um pouco antes de responder. Livre, eu disse. Estou me sentindo livre. E era verdade. Aos 68 anos, depois de perder quase tudo, eu finalmente tinha encontrado a coisa mais importante que existe. Eu mesma. A Marlene que tinha se perdido em algum momento entre ser esposa, ser mãe, ser avó. A mulher que eu era antes de me tornar invisível. Mas a minha história com Renato e Débora ainda não tinha terminado. Porque algumas semanas depois, meus netos vieram me visitar pela primeira vez no meu apartamento novo. E o que o Gustavo me disse naquele dia me fez chorar mais do que qualquer coisa que tinha acontecido até então. 3 meses. Foram 3 meses desde aquele domingo de outubro em que saí da casa do meu filho com uma mala na mão e a dignidade intacta. 3 meses que pareceram 3 anos, de tanta coisa que aconteceu. E agora, sentada na varanda do meu apartamento, olhando o sol se pôr sobre Sorocaba, eu finalmente podia dizer que estava em paz. O apartamento já não estava mais vazio. Com o tempo, fui comprando algumas coisas. Um sofá pequeno, mas confortável. Uma mesa de jantar com 2 cadeiras, porque eu gostava de ter espaço para receber visita. Uma televisão modesta para assistir minhas novelas.
E na varanda, onde eu passava a maior parte do tempo, coloquei 2 cadeiras de balanço e uns vasos de plantas. As plantas foram ideia da Neuza. Ela disse que cuidar de algo vivo faz bem para a alma. E ela estava certa. Minha rotina tinha mudado completamente. Acordava cedo, tomava café sem pressa, olhando pela janela o movimento da rua lá embaixo. Depois regava minhas plantas, assistia um pouco de televisão, lia uns livros que tinha pego na biblioteca do bairro. 3 vezes por semana ia para o grupo da terceira idade na igreja do bairro. Lá eu tinha feito amizades que nunca imaginei fazer aos 68 anos. Dona Jurema, de 72 anos, viúva como eu, que adorava jogar baralho e contar piadas. Seu Osvaldo, de 75, que tinha uma história de vida parecida com a minha e sempre me dava conselhos sábios. E tantos outros que me acolheram sem julgamento, sem perguntas, só com carinho. Pela primeira vez em muitos anos, eu tinha amigos de verdade. Pessoas que gostavam de mim pelo que eu era, não pelo que eu podia fazer por elas. A situação na casa do Renato tinha se estabilizado. Com o dinheiro da venda do carro, eles conseguiram colocar as parcelas em dia e renegociar o financiamento com o banco. As prestações ficaram menores, mais dentro da realidade deles. Iam demorar mais tempo para quitar a casa, mas pelo menos não iam perder. Renato me visitava uma vez por semana, sempre aos domingos. Vinha sozinho, tomava café comigo, conversávamos sobre a vida. Era uma relação diferente agora. Ele me respeitava de um jeito que nunca tinha respeitado antes. Não sei se era por culpa, por arrependimento ou porque finalmente tinha entendido meu valor. E, sinceramente, não importava mais. O que importava é que ele me tratava como mãe, não como um estorvo. Débora nunca mais apareceu. Depois daquela conversa na casa da Neuza, ela manteve distância. Segundo Renato, ela tinha mudado. Estava mais quieta, mais humilde, menos preocupada com aparências. Não sei se era verdade ou se ele só queria me agradar, mas também não fazia diferença. Eu não precisava da mudança dela para seguir em frente com a minha vida. Mas o momento que eu mais esperava, o momento que me tirava o sono de tanta ansiedade, finalmente chegou num sábado de janeiro. Renato ligou na sexta-feira à noite, perguntando se podia trazer as crianças para me visitar no dia seguinte. Meu coração disparou. Fazia 3 meses que eu não via meus netos. 3 meses de saudade, de vazio, de me perguntar se eles estavam bem, se lembravam de mim, se me culpavam por ter ido embora. Passei a noite inteira sem dormir direito. Levantei às 5 da manhã, limpei o apartamento inteiro, fiz bolo de chocolate que era o preferido do Gustavo, preparei suco natural, arrumei a sala. Queria que tudo estivesse perfeito. Eles chegaram às 10 da manhã. Quando a campainha tocou, minhas mãos estavam tremendo. Respirei fundo, ajeitei o cabelo e abri a porta. Pedro foi o primeiro que eu vi. Meu neto mais velho, agora com quase 15 anos, tinha crescido nesses 3 meses. Estava mais alto, mais encorpado, com jeito de homem. Ele me olhou com aqueles olhos sérios e disse com a voz firme: "Oi, vovó." Atrás dele, Marina. Minha neta do meio, 11 anos, tímida como sempre. Ela segurava um desenho na mão, um papel dobrado que ela apertava contra o peito. E por último, escondido atrás do pai, Gustavo, meu caçula, meu xodó. 8 anos de pura doçura. Ele estava quieto, o que era estranho, porque Gustavo nunca era quieto. "Entrem, entrem", eu disse, tentando controlar a emoção na voz. "A casa é simples, mas é de vocês." Eles entraram devagar, olhando ao redor com curiosidade. Pedro examinou a sala, Marina foi direto para a varanda ver as plantas, e Gustavo ficou parado no meio da sala, me olhando. Renato disse que ia dar uma volta no quarteirão para nos dar privacidade. Agradeci com um aceno e fechei a porta. Ficamos ali, eu e meus 3 netos, em silêncio por alguns segundos. Foi Pedro quem quebrou o gelo. "Vovó, eu preciso te dizer uma coisa." Ele se aproximou de mim e eu vi que os olhos dele estavam marejados. Aquele menino que sempre tentava parecer forte, que segurava tudo dentro de si, estava lutando para não chorar. Naquele dia, no almoço, quando a mãe gritou com a senhora, eu devia ter feito alguma coisa. Eu vi tudo, eu ouvi tudo e eu não fiz nada. Fiquei parado que nem um covarde, igualzinho ao meu pai. A voz dele falhou. Ele engoliu em seco e continuou: "Eu sinto muito, vovó.
Sinto muito por não ter te defendido. Você sempre cuidou de mim, sempre esteve lá quando eu precisei, e na hora que você precisou de mim, eu não fiz nada. Eu senti meu coração apertar. Puxei Pedro para um abraço, apertado, forte, como eu não abraçava ele há muito tempo. Meu filho, você tinha 14 anos. Você era uma criança. Não era sua responsabilidade me defender. Era a responsabilidade do seu pai, e ele é que falhou. Não você. Nunca você. Pedro chorou no meu ombro. Chorou como não devia chorar há muito tempo. E eu deixei, porque às vezes a gente precisa chorar para conseguir seguir em frente. Quando ele se acalmou, Marina se aproximou. Estendeu o papel dobrado que estava segurando desde que chegou. Eu fiz isso para a senhora, vovó. Abri o papel devagar. Era um desenho. De um lado, uma casa com uma mulher triste dentro, sozinha. Do outro lado, um apartamento com uma mulher sorrindo, cercada de flores. E no meio, ligando as duas imagens, um coração vermelho. Embaixo, com a letra caprichada de criança, estava escrito: a vovó agora mora no lugar certo, onde ela é feliz. Eu olhei para Marina e vi que ela também estava chorando, em silêncio, do jeito discreto dela. Está lindo, minha filha. Está perfeito. Abracei Marina, sentindo as lágrimas escorrerem pelo meu próprio rosto. Aquela menina quieta, que sempre observava tudo sem dizer nada, tinha entendido mais do que qualquer adulto. Mas ainda faltava Gustavo. Ele continuava parado no mesmo lugar, no meio da sala, me olhando com aqueles olhos grandes e expressivos. Não tinha dito uma palavra desde que chegou. Gustavo, você não vem dar um abraço na vovó? Ele não se mexeu, mas abriu a boca e disse, com a voz pequenininha: vovó, foi minha culpa? Meu coração parou. O quê, meu amor? Foi minha culpa você ter ido embora? Eu me ajoelhei na frente dele, segurando os braços dele com as mãos. Claro que não, meu amor. Por que você está pensando isso? Os olhos dele se encheram de lágrimas. Porque a mamãe gritou com você por minha causa. Porque você pediu para eu comer os legumes e ela ficou brava, e aí mandou você embora. Se eu tivesse comido os legumes, nada disso tinha acontecido. Naquele momento, eu entendi o peso que aquela criança de 8 anos estava carregando há 3 meses. Ele achava que era culpado. Ele achava que a avó tinha ido embora por causa dele. Eu puxei Gustavo para o meu colo e abracei ele com toda a força que eu tinha. Me escuta bem, meu amor. Nada disso foi sua culpa. Nada. A vovó não foi embora por causa dos legumes, não foi embora por causa de você. A vovó foi embora porque às vezes os adultos fazem escolhas erradas e a vovó precisava se proteger. Mas nunca, nunca, em nenhum momento, foi por sua causa. Você entendeu? Ele soluçava no meu ombro, o corpinho tremendo. Mas eu sinto sua falta, vovó. Todo dia. A casa não é a mesma coisa sem você. Ninguém mais conta história antes de dormir. Ninguém mais faz bolo de chocolate. Ninguém mais me abraça do jeito que você abraça. Cada palavra dele era uma faca no meu coração. Mas também era um bálsamo. Porque naquele momento eu soube que todo o sacrifício, toda a dor, toda a humilhação que eu passei não tinha apagado o amor que existia entre nós. Vovó está aqui agora, meu amor. E vovó não vai a lugar nenhum. Você pode vir me visitar sempre que quiser. Essa casa é sua também. E eu vou continuar fazendo bolo de chocolate, contando histórias e te abraçando desse jeito que só vovó sabe abraçar. Tá bom? Ele fez que sim com a cabeça, ainda chorando. Promete? Prometo. Ficamos ali, abraçados por um longo tempo. Pedro e Marina se juntaram a nós, e de repente éramos 4 pessoas abraçadas no meio da sala de um apartamento pequeno, chorando e rindo ao mesmo tempo. Quando Renato voltou, meia hora depois, encontrou a cena mais bonita que ele podia encontrar. Seus 3 filhos sentados no chão da varanda da avó, comendo bolo de chocolate, ouvindo histórias da minha infância, rindo de coisas bobas. Ele ficou parado na porta, olhando, com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Acho que era uma mistura de alívio, de culpa e de gratidão. Mãe, eu... Não precisa dizer nada, filho. Senta aqui com a gente. Ele sentou. E pela primeira vez em muitos anos, fomos uma família. Não perfeita, não completa, mas uma família de verdade. Com defeitos, com cicatrizes, mas com amor.
Quando eles foram embora, no fim da tarde, Gustavo me abraçou uma última vez e disse: Vovó, eu te amo mais que tudo. Eu também te amo, meu anjo, mais que tudo. Ele foi até a porta, mas parou e se virou para mim. Vovó? O que, meu amor? Você está feliz aqui? Eu olhei ao redor do meu apartamento, das minhas plantas, das minhas coisas, do meu espaço. Pensei em tudo que tinha passado para chegar até ali e sorri. Estou, meu amor. Estou muito feliz. Ele sorriu de volta, aquele sorriso que iluminava qualquer ambiente, e foi embora. Naquela noite, sentada na minha cadeira de balanço, olhando as estrelas pela janela, eu pensei em tudo o que tinha acontecido. No grito da Débora, no silêncio do Renato, nos anos de invisibilidade, na descoberta da verdade, nas consequências e, finalmente, no recomeço. Eu tinha perdido muito. Perdi minha casa. Perdi meu lugar na família do meu filho. Perdi anos da minha vida tentando agradar pessoas que não me valorizavam. Mas eu também tinha ganhado muito. Ganhei minha dignidade de volta. Ganhei o respeito que eu merecia. Ganhei a liberdade de ser quem eu realmente sou. E o mais importante, ganhei a certeza de que o amor dos meus netos era verdadeiro, independente de onde eu morasse. Aos 68 anos, eu finalmente entendi uma coisa que deveria ter entendido muito antes. Amor próprio não é egoísmo. É sobrevivência. É a base de tudo. Porque se a gente não se ama, se a gente não se respeita, como pode esperar que os outros façam isso? Eu não me arrependo de ter ido embora. Não me arrependo de ter cancelado os pagamentos. Não me arrependo de ter escolhido minha paz acima da aprovação dos outros. Porque foi só quando eu parei de me anular que descobri quem eu realmente era. A Marlene de verdade, não a sombra que eu tinha me tornado. Não sou mais a mãe invisível, não sou mais a avó que aceita qualquer humilhação. Não sou mais a mulher que pede desculpas por existir. Sou Marlene, Marlene Aparecida Duarte, uma mulher de 68 anos que aprendeu, depois de uma vida inteira, que o verdadeiro lar não é um lugar. É um sentimento, é a paz de estar consigo mesma, é a liberdade de ser quem você é, sem medo, sem culpa, sem pedir permissão. Às vezes, as pessoas me perguntam se eu sinto falta da casa do Renato, e eu respondo com sinceridade, não. Eu não sinto falta de um lugar onde eu era invisível. Eu não sinto falta de um lugar onde eu tinha que me esconder para não incomodar. Eu não sinto falta de um lugar onde o amor vinha com condições. O que eu sinto é gratidão. Gratidão por ter tido a coragem de sair. Gratidão por ter descoberto, aos 68 anos, que nunca é tarde para recomeçar. Gratidão por ter netos que me amam de verdade, independente de onde eu more. E essa paz, essa liberdade, essa gratidão, ninguém mais vai tirar de mim. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.